No século XIX, vários cientistas já realizavam experimentos com corrente elétrica. E no ano de 1875, teve um cientista chamado William Crookes, que desenvolveu um tubo chamado ampola de Crookes, que consta de um tubo de vidro com 2 eletrodos nas extremidades, e em seu interior um certo vácuo. Nos eletrodos era aplicada uma corrente elétrica e o lado que recebia a corrente de carga positiva ele foi chamado de anodo, e o lado que recebia a corrente de carga negativa foi chamado de cátodo. Quando aplicada uma corrente elétrica nesses eletrodos, se verificava a saída de raios do cátodo em direção ao ânodo. Por essa forma, a sua origem no cátodo, esses raios foram chamados de raios catódicos. Com isso, foi atribuída a ele a descoberta dos raios catódicos. Crookes, apenas visualizando uma mancha na parede do tubo, mas não conseguiu determinar a natureza dessa radiação. Mais tarde, no ano de 1897, o cientista chamado Thomson quis ir além e realizou diversos experimentos com essa ampola. Para um melhor entendimento de tudo isso que eu falei, eu vou mostrar aqui na prática o tubo de Crookes, né? Então, nós temos aqui o tubo de Crookes, com seus respectivos eletrodos, onde se aplica uma corrente elétrica. A corrente elétrica aplicada é uma corrente contínua, ou seja, ela possui o polo positivo e o polo negativo. Não é uma corrente alternada. Aqui nós temos o eletrodo, o cátodo, nessa parte aqui, ó. E aqui o anodo, que entra no anodo a parte positiva, o lado positivo da corrente, e aqui o lado negativo. O fluxo da radiação gerado é do cátodo para o ânodo. É por isso que ele também é chamado tubo de raios catódicos. E observe que ele tem dentro da ampola uma cruz de Malta, aquela mesma que foi usada nas cruzadas. Quem se lembra da história, né? E, infelizmente usado também pelas pseudociências, né? Mas aqui ela foi muito bem aplicada para o fundamento da experiência, para uma interpretação melhor do fenômeno. Vou agora reproduzir esse experimento, né? Vou colocar aqui os fios, né? Colocar os fios aqui. E vou ligar o aparelho aqui. Bom, vou ligar o aparelho e vou apagar a luz também para você observar melhor, né? Bom, observem a radiação esverdeada na parede do tubo e a cruz de Malta sendo projetada aqui. Uma cor escura, ou seja, ela impediu a passagem da radiação. Com essa cruz de Malta impedindo a passagem da radiação, ele concluiu que os raios catódicos se propagam em linha reta. Vou agora fazer uma experiência usando um campo magnético, um ímã. Observe atentamente como ocorre. Observe bem que o lado positivo faz com que seja repelido. Logo, ele deduziu que essa radiação possuía carga elétrica negativa. Thomson também usou em seus experimentos uma outra ampola semelhante, em que nela consta essas paletas aqui, ó. Mas
fazer agora o experimento para um melhor entendimento. Observem que a radiação, ao passar pelas paletas, fazem com que ela gire como se fosse um catavento. Ora, para fazer isso, alguma coisa esbarra nessas paletas, fazendo com que elas se movimentem. Uma coisa dessas tem que possuir massa. Essa foi a outra conclusão que Thomson chegou. Essa radiação também possui massa. Resumindo as conclusões das experiências feitas por Thomson, ele concluiu se tratar de uma radiação que se propaga em linha reta, que possui carga negativa e que possui massa. Isso levou a Thomson a concluir que tratava-se de partículas subatômicas de carga negativa. Com isso, é atribuído a Thomson a descoberta dos elétrons. Surgiu então um questionamento sobre como seria a formação dessa estrutura. Pois se temos partículas negativas e grande parte dos átomos são nêutrons, então haveria um equilíbrio de cargas negativas com um conteúdo de carga positiva. Restava agora entender como seria a estrutura de um átomo, como essas partículas estariam distribuídas. Então Thomson propôs um modelo atômico em que os elétrons de carga negativa estariam incrustados numa espécie de esfera de carga positiva. Nos dias atuais, eu tentei buscar alguma coisa palpável que se assemelhasse com a ideia de Thomson. Eu colocaria essa bolinha muito conhecida para o pessoal que faz fisioterapia nas mãos, né? Ou então imaginar como Thomson, em uma analogia que ele fez em uma de suas palestras, foi a comparação com um pudim de ameixas, em que as ameixas seriam os elétrons. E devido à repulsão de cargas que têm a mesma propriedade, ele já tinha esse conhecimento, né, na época. Então ele pensou em uma distribuição de cargas com uma certa distância entre elas, devido a haver a repulsão mútua entre elas, né, de tal maneira com isso a manter o equilíbrio. Então pensou o seguinte: um átomo de baixa energia, os elétrons estariam em posições fixas, mantendo com isso um total equilíbrio de cargas. Já em um átomo que tivesse uma alta energia, digamos um material em altas temperaturas, os elétrons vibrariam, porém mantendo suas posições de equilíbrio. E nesse caso, foram chamados assim de excitados. Por esse modelo proposto, foi até compreendido a liberação de energia em forma de radiação para corpos aquecidos, né? Já que a emissão da radiação era o fundamento de grande parte dos experimentos da época. Só que o modelo de Thomson entrava em contradição com vários resultados experimentais, né? Se tornou um modelo inadequado. Foi então que um ex-aluno de Thomson, chamado Ernest Rutherford, que obteve em 1911 provas conclusivas dessa inadequação aos resultados de diversos experimentos com espalhamento de partículas alfas por átomos radioativos. Na realidade, Rutherford supervisionava dois grandes colaboradores de sua pesquisa, que foram Geiger e Marsden, na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Só lembrando que o Geiger foi quem desenvolveu o famoso contador Geiger da radioatividade, né? Eles realizaram uma série de experiências de espalhamento de partículas alfa por núcleo de ouro.
É importante falar que nesse período, Rutherford e seus colaboradores já sabiam que as partículas alfas eram emitidas por várias substâncias radioativas e que possuíam uma carga convencionada como positiva. Entenda, se o modelo de Thomson estivesse correto, esperava-se observar desvios mínimos ou nenhuma alteração na trajetória das partículas. A aparelhagem que eles usaram consistia em um bloco de chumbo com um pequeno orifício. No interior desse bloco foi colocada uma substância radioativa, o polônio. Desse orifício saíam as partículas alfa, atravessavam uma fenda e eram direcionadas ao alvo, uma lâmina muito fina do metal ouro. E como as partículas alfa são invisíveis, ou seja, não se pode detectar, a sua trajetória, colocou-se então ao redor do alvo uma placa circular coberta internamente com um material fluorescente, que é o sulfeto de zinco. Vamos ver esse aparelho funcionando. Quando as partículas alfa colidem com a placa e devido à presença do sulfeto de zinco, observa-se diminutas cintilações. Elas eram observadas usando um microscópio na mais completa obscuridade, podendo assim analisar se havia ou não desvio nessa trajetória das partículas alfa, que originavam assim, um deslocamento retilíneo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem a sequência. Até o próximo vídeo.